Irmãos, hoje quero falar com vocês a respeito da paz verdadeira. A paz verdadeira vem de Deus. Amados, a paz, tão sonhada paz. Quando nós olhamos para esse mundo, vemos que ele está mergulhado em guerras, em confusões. No Rio de Janeiro, uma guerra civil praticamente. Quando você olha para os continentes, países em guerras, a sociedade em guerra, ou seja, falta a paz, a verdadeira paz. Mas como é que nós podemos alcançar a verdadeira paz? Como é que nós podemos viver a verdadeira paz? Irmãos, a paz não é algo que o homem fomenta, não é algo que o homem planeja, não é algo que o homem, com suas estratégias, consegue estabelecer. A paz verdadeira, somente Jesus pode nos dar. Jesus é a paz verdadeira. Se o mundo conhecesse a Cristo e servisse a Cristo Jesus, com certeza viveríamos num paraíso. Porque todos amariam uns aos outros com a mesma intensidade. Mas falta Jesus no coração. E quando Cristo não está presente na vida das pessoas, por tudo que ela tenha, pode ser a pessoa mais próspera sobre a face da terra, mas não há de usufruir da paz. A verdadeira paz, só Jesus Cristo, só Jesus. E eu quero chamá-los a atenção para Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6 até o versículo 8. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6 até o 8. Na versão NAA. Nós vamos ficar assentados para ouvirmos a palavra de Deus. Será projetado para que os irmãos possam acompanhar na mesma versão. Ouça só o que diz. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Amém? Oh, glórias! Amado Jesus, fala conosco nesta noite. Dá-nos a revelação da palavra, o entendimento da palavra, para que a verdadeira paz possa estar em nossos corações. Ó Espírito, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amados, a paz, oh glórias, é um dos maiores tesouros que o homem pode experimentar sobre a face da terra. Como eu disse anteriormente, o homem pode ter todo o ouro dessa terra, tudo aquilo que essa terra pode oferecer. Mas se não houver a presença, se porventura Jesus não estiver entronizado no seu coração, ele será marcado por toda sorte de males. Certamente será uma pessoa dominada pela ansiedade, pela insegurança, pela pressa em viver, em fazer as coisas. Essa é a realidade. Talvez seja a tua realidade. Talvez você anda desesperado em busca de alguma coisa. Veja, espere em Cristo, confie no Senhor, porque Ele sabe nos dar o equilíbrio necessário para que a nossa vida seja segundo aquilo que Ele mesmo deseja para cada um de nós. É necessário que haja uma submissão, submeter-se à vontade de Deus, para que a vontade do Senhor venha imperar na nossa existência. O apóstolo Paulo é um exemplo e ele fala a respeito de paz. E ele é um exemplo dessa realidade. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, a situação dele não era boa. Se nós olhássemos para a verdade do apóstolo Paulo, ele não teria motivos para falar de paz, para falar de vitórias, para falar desse amor tão grande para com Deus. Sabe onde ele estava, irmãos? Como sempre, na prisão. O apóstolo Paulo, mais uma vez, amargava as prisões. Ele estava preso em Roma. Momentos difíceis.
não como hoje, com uma certa possibilidade de liberdade. Mas o apóstolo Paulo não tinha um advogado, não tinha ninguém por ele, mas ele sabia quem era o Senhor e era Jesus que enchia seu coração de paz. E mesmo preso, irmãos, ele tinha autoridade. Mesmo enfrentando as dificuldades, ele tinha autoridade. Mesmo que seu coração estivesse meio que abalado, ele tinha certeza do Deus ao qual ele servia. E era possível viver segundo aquilo que Deus queria para a sua vida. E ele procurava pautar seus dias na visão de Deus para a sua existência. Irmãos, esta é a verdade. E certamente muitas vezes nós somos abalados pela falta de paz. Talvez problemas financeiros, familiares, os mais diversos problemas. É o maligno que quer nos oprimir e às vezes nos oprime. E eis aí o grande problema. Ele te balança, ele te sacode, ele te joga contra situações difíceis para que você possa deixar que a paz prometida pelo Senhor caia por terra. E se cair por terra, você será uma pessoa atribulada, profundamente atribulada. Nós precisamos vigiar, nos guardarmos no Senhor. E nessa palavra de hoje eu quero falar com os irmãos a respeito de algumas condições para que essa paz verdadeira, a paz que vem de Deus, possa ser uma realidade na nossa vida. Possa ser uma verdade na tua vida, na minha vida, na vida daqueles que amam o Senhor acima de todas as coisas. E eu quero apresentar aos irmãos nesse estudo algumas, porque são muitas, mas algumas condições que são necessárias para que a paz verdadeira domine a nossa existência. Amém? E a primeira condição, irmãos, ela parece surreal, fora da realidade. Mas nós não vivemos a realidade desse mundo. Vivemos a realidade de Cristo Jesus. Eis o diferencial da tua vida. Eis o porquê que as pessoas olham para você e o vê diferente. Porque você não é dessa terra. Você está aqui, meio que de encherido, passando alguns dias. Porque logo, logo, has de apresentar-se diante do trono do Senhor. E Ele olhará para você e dirá: seja bem-vindo, ó bendito, ó glórias. Isso é bom demais. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Ouçamos 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Essa primeira condição, irmãos, ela, como eu disse, é surreal. Nós não podemos nos preocupar com coisa alguma. Não podemos nos preocupar com coisa alguma. Ouça o que Pedro afirma. Lance sobre ele, sobre o Senhor, todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, porque Ele cuida de vocês. Irmãos, a palavra do Senhor é tipo assim: se a palavra diz que Deus cuida de nós, mas se nós andamos ansiosos, preocupados, é porque nós não cremos na segunda sentença, na segunda afirmativa. É impossível. Pedro diz com clareza: porque Deus cuida de vós. Mas eu ando descabelando, eu ando preocupado, eu ando ansioso, eu ando com 1000 dificuldades na minha vida. Eu vejo o monstro das preocupações e das dificuldades e já sou até amigo deste monstro. Mas onde fica a afirmativa de Pedro? Deus cuida de vocês. E a primeira parte, não andeis. É uma ordem. Nós não podemos nos dar, se isso é um luxo, mas nos dá o luxo de andarmos preocupados. Não, nós não podemos. E a palavra do Senhor diz que devemos rejeitar as preocupações, a ansiedade. Oh, glórias! Haja vista que o vivermos presos às ansiedades, às preocupações, não há de mudar o nosso futuro. Você que já passou, eu que já passei por tantas preocupações na minha vida, quando eu olho para trás, será que elas mudaram alguma coisa na minha vida? Não.
elas arrebentaram com a minha saúde. E esta é a verdade. E se nós somos de Cristo, é ou não é? Nós somos de Cristo, portanto temos que obedecer àquilo que a palavra fala. E isto leva-nos a uma confiança compulsória no Senhor, no Todo-Poderoso, no cuidado de Deus para com a nossa vida. E nele devemos descansar. A nossa alma precisa descansar. Amém? É fácil? É fácil. Basta que olhemos para o Senhor como aquele que cuida de nós. É ou não é? É mais ou menos assim. Amém? Portanto, essa é a primeira condição para que você tenha a paz verdadeira. Não se preocupar com coisa alguma. Elas hão de vir, as preocupações, a ansiedade, hão de vir, hão de bater na tua porta. Feche a porta, espere no Senhor, confie naquele que cuida de vocês, que cuida de nós. 2, segunda condição para que tenhamos a verdadeira paz. Orar a respeito de tudo. Oh, glórias! Falei isso na semana passada e vou falar novamente. Falei o mês passado, o ano passado, enfim. E vamos falar novamente. Se você é servo de Deus e se você não ora, você não é servo de Deus. É impossível, igreja. Eu não tenho uma vida de oração, sabe como é que é? Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, mas tem tempo para quem gosta de videogame, para os games, para o WhatsApp, para o YouTube, Instagram e outras tantas coisas vis que não somam na vida da gente. Veja o tempo que você passa nas redes sociais e ou de boa na frente da televisão, ou conversando fiado com um amigo, ou com, sei lá. Veja quanto tempo por dia é reservado para esse teu particular. Mas para Deus não tens tempo. Como é que você pode ter paz verdadeira se de certa forma você rejeita, deliberadamente, rejeita o contato com o Senhor? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: orem sem cessar. O que é orar sem cessar? É orar sem parar, cessar, parar. É você ter uma vida contínua de oração. Já falei, já ensinei aos irmãos, nós precisamos andar linkados com Deus 24 horas por dia, pelas ruas, em casa, dirigindo, andando de bicicleta, fazendo caminhada, trabalhando. Você precisa lembrar mais de Deus do que teu time do coração. Lembrar mais de Deus do que da tua família. Lembrar mais de Deus do que ganhar dinheiro. Deus precisa ser o primeiro lugar na tua vida. E isso leva-nos a uma vida de comunhão, de oração, uma vida de conversação, diálogo contínuo com Deus. Se não for dessa forma, é quase impossível que haja paz verdadeira no teu coração. Amém? E quando nós oramos sem cessar, nós estamos passando para o Senhor a responsabilidade para com a nossa vida. É tipo assim: Senhor, cuida de mim. Senhor, olha para mim. Senhor, guia meus passos. Senhor, dirige-me. E vai falando com Deus. E certamente, amados, as tuas decisões, elas serão amparadas pelo Senhor. Deus há de mover. E o teu caminho será para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Não te esqueças. Lugar de oração não é na igreja. Igreja é lugar de cultuar, adorar ao Todo-Poderoso. Lugar de oração é o teu dia a dia. Na verdade, não tem lugar. É a tua vida, é o teu coração. Amém? Olhe por esse lado, porque esta é a verdade do Senhor. Primeira condição para a paz verdadeira: não nos preocuparmos, porque o Senhor cuida de nós. Ainda, orar
a respeito de tudo. Vida de comunhão com o Senhor, vida de oração. Terceira condição, irmãos, pensar em coisas boas. Pensar em coisas boas. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ouça mais uma vez essa afirmativa do apóstolo Paulo, preso em Roma. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Irmãos, nós precisamos entender o seguinte: o pecado nasce na nossa mente. O primeiro lugar onde o pecado é concebido, dentro da nossa mente. Você não peca sem pensar. Você pensa primeiro e age depois. Geralmente é dessa forma. Você geralmente pensa. O pensamento chega à tua mente. Lembra daquele texto que diz que nós não podemos impedir que o pássaro sente à nossa cabeça, mas impedi-lo de fazer ninhos? E essa é uma verdade. Você vai pela rua, aí você vê uma mulher, aí você olha, aí vem o sentimento de cobiça. Se você abrir, o que vai acontecer? Você vai adulterar com ela, porque a palavra de Deus diz dessa forma. Veja como são as coisas. Alguém te pergunta alguma coisa e você pensa: poxa, se eu falar uma mentirinha pequenininha, um encaixe, vou resolver uma série de dificuldades. Primeiro você pensou. E isso se aplica, o pensamento se aplica em todas as nossas atitudes, com raras exceções, raríssimas exceções. Só que o apóstolo Paulo diz que devemos encher a nossa mente com coisas preciosas, que têm preço de ouro, porque isso molda as nossas atitudes, molda a nossa vida. Isso leva-nos a buscar ainda mais a presença do Senhor, a vivermos ainda mais aquilo que Deus quer. Queres a paz do Senhor? Encha tua mente com aquilo que é segundo a vontade do Espírito. Nós não podemos esquecer de um detalhe, irmãos. A palavra diz que nós somos o quê do Espírito Santo? Templo, morada, casa, residência. Onde é que o Espírito Santo mora? Ah, pastor, é no coração. Sim, a Bíblia diz que é no coração, mas, de fato, ele mora aqui dentro. É na nossa mente. O entendimento do tempo da palavra de Deus era que o coração era o centro. Depois descobriu-se que o centro, na verdade, é a mente. Portanto, amados, a nossa mente é templo do Espírito Santo de Deus. E todas as vezes que nós entulhamos a nossa mente com pensamentos ruins, é um pontapé no Espírito Santo de Deus que é dado. E brechas abertas, e o maligno vem, e se você já foi a habitação dele, ele vem com mais 7. E eis aí, porque nós precisamos vigiar. É preciso uma vigilância muito grande. Mas ocupe a tua mente com tudo aquilo que é verdadeiro, com tudo aquilo que é puro, aquilo que é digno, aquilo que honra, aquilo que glorifica o nome santo do nosso Senhor. E isso só é possível quando nós santificamos verdadeiramente a nossa vida, o nosso viver. Sem santificação é impossível agradar ao Todo-Poderoso. Sem santificação, impossível termos uma mente pura. Impossível. Entenda dessa forma. Quarta condição para que nós possamos ter a paz verdadeira. A paz que só Deus pode dar. Não questionar o valor do bem que fazemos. Há muitos amados que olham para as suas ações, para as suas atitudes e se acham especiais. Ah, mas eu estou ajudando, eu estou acolhendo, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Irmãos, isto é dever. Não é meritocracia, é dever.
Não é mérito, é obrigação. E esta é a verdade do Senhor. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Mais uma vez o apóstolo Paulo nos ensina dizendo: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Viva em santidade. Consequentemente, você é de fazer o bem, porque você terá fé no Senhor e a tua fé será alicerçada nas obras. Amém? E se você tem uma fé verdadeira, e a fé verdadeira, sem obras, ela não é verdadeira, ela é morta. Assim já diz a palavra de Deus. E certamente, amados, quando os nossos atos, e isso, testemunho, quando o nosso testemunho é real, as pessoas vão de olhar para você e enxergar quem em você? Jesus ou o capeta? É para pensar. Como é que os teus amigos te enxergam? Como é que a tua família te enxerga? Os jovens que estudam, como é que os teus coleguinhas, como disse o pastor, na faculdade, na escola, enxerga a tua vida? Tudo isso, irmãos, é para que nós possamos nos questionarmos e agirmos de uma forma que o nome santo de Deus seja exaltado na nossa vida, e isto 24 horas por dia. Não importa onde quer que você esteja, aqui na cidade, ou lá em São Paulo, ou em qualquer outra parte desse planeta, ou quem sabe fora do planeta. Não importa onde quer que você esteja, necessário é que Cristo seja o centro da tua vida. Consequentemente, os teus atos serão para a honra e para a glória do Senhor, e hão de reconhecer Cristo Jesus na tua vida, e você será recompensado pelo Senhor. E eis a afirmativa do apóstolo: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. Oh, glórias! Isso se não desanimarmos. Não desanime, não pare, mas seja fiel ao Senhor todos os dias da tua vida. Amém? Vamos relembrar as 4 primeiras condições para que tenhamos a paz verdadeira. A primeira, não nos preocuparmos com coisa alguma. Parece hipocrisia, parece fora da realidade, mas precisa ser a nossa realidade. Difícil, meu Deus. 2, orar sem cessar, onde quer que você esteja. 3, encher a tua mente só com coisas preciosas, de ouro para cima, entende? E isso leva-nos a um cuidado muito grande com as chamadas redes sociais, porque só tem lixo. E se nós não tivermos um cuidado um pouco maior, a nossa mente há de virar uma lata de lixo, de futilidades, coisas que não somam. 4ª condição, não questione o valor daquilo que você faz. Não questione a necessidade das boas obras, do bom testemunho, mas que você tenha um bom testemunho. Nossa 5ª condição, amados, ser grato em todas as circunstâncias. Oh, meu Jesus! Às vezes nós olhamos para o Evangelho e falamos, realmente o Evangelho é dos fortes. É dos fortes. Porque são atitudes que nós precisamos tomar a decisão, e isto de uma forma voluntária para com Deus. Por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor. E essa história de sermos gratos, misericórdia, meu Deus. Como é que eu posso ser grato quando o Senhor sacode a minha vida com um câncer? Como é que eu posso ser grato quando eu olho para a minha despensa e está mais vazio do que a despensa da viúva? Como é que eu posso ser grato se eu olho para o meu futuro e eu não consigo enxergar nada?
Mas é dessa forma. É assim, igreja. Não há como ser diferente. Ouçam. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Ouçam. Em tudo deem graças. Em tudo deem graças. Porque esta é a vontade de Deus para com vocês, em Cristo Jesus. Oh, glórias! Quem tem coragem de dar glórias ao Senhor? Quem tem coragem? Queridos, em tudo, não é em alguma coisa, não é parcialmente, não é nas coisas boas ou nas coisas ruins, em tudo é em tudo. Tempos atrás eu ministrei uma palavra, se eu não estou equivocado, sobre esse texto, e depois uma irmã questionou-me: mas pastor, como é que eu posso dar graças a Deus pelas coisas ruins que me acontecem? Como eu posso dar graças? A partir do momento que nós temos uma vida realmente aos pés do Senhor, sabemos, temos certeza absoluta, que aquilo que nós chamamos de ruins tem um nome diferente na Bíblia: provações. O nome é provações. E a palavra diz que nós somos provados e devemos ser aprovados. O apóstolo Paulo não está escrevendo porque ele tomou uma água e a água estava estragada e deu um treco lá, ele ficou assim, será como é que é? Perdidão agora, estou aqui vendo o elefante rosa voando. Não, não foi isto. Ele estava passando pelas dificuldades. Ninguém mais do que ele sofreu por Cristo Jesus no seu dia a dia. A partir do momento que esse homem, entre aspas, caiu do cavalo. Eu coloquei uma aspas aí porque a Bíblia não diz que ele estava montado, mas provavelmente sim. Caiu do cavalo. A vida dele foi sacudida, jogada para um lado, jogada para o outro, enfim. Esse camarada era para ser um dos homens mais infelizes da face da terra. Perdeu família, riqueza, perdeu nome, perdeu status, perdeu condição social, perdeu tudo que você possa imaginar que é uma pessoa rica daquela época, no status que ele tinha. Foi tudo para a lata do lixo. Ei, não ficou tudo de boa. Além de perder a sua condição social, seus títulos, ele foi balançado de todas as formas. Balançado. É só você ler as histórias das cartas paulinas e vocês hão de ver como esse homem foi provado por todas as formas, de todas as formas. E ele corajosamente escreve aos de Tessalônica: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não é que a igreja de Tessalônica estava de boa, a igreja está de boa, coral, cantando, olha lá um sacerdote, aquela coisa toda. Não, irmãos, era perseguição, perseguição, perseguição. Este era o retrato dos primeiros cristãos, perseguição, e Tessalônica não estava fora dessa realidade. Paulo poderia estar lamentando por estar preso, lamentando por sua situação naquele momento difícil. Paulo poderia, com propriedade, levantar-se contra o Senhor e questionar Deus. Mas ele fez diferente daquilo que nós costumeiramente fazemos. Nós não damos graças. Geralmente murmuramos, questionamos Deus, nos achamos, como dizia alguém, a última bolacha recheada do pacote. E essa é uma verdade. E essa é uma verdade. Queridos, para que você experimente a verdadeira paz, tenha esse sentimento de gratidão a Deus, até pelas tempestades que te balançam. Dê graças, dê graças. Ah, pastor, é fácil?
É uma questão sua com Deus. Para alguns é fácil, para outros não. É uma questão sua com Deus. Mas eu tenho uma certeza absoluta que é uma obrigação. Isto eu tenho certeza. Para mim, às vezes não é fácil, mas necessário é. Sexta condição para que tenhamos a paz verdadeira, a paz real, a paz que vem de Deus. Ser paciente e esperar no Senhor. Ai, meu Deus amado, esse negócio de paciência, só Jó. Mas devemos ter a paciência de Jó. Talvez é maior do que a de Jó, porque hoje nós conhecemos Deus não só de ouvir, mas de uma convivência real e profunda com Ele. Eu costumo dizer, pastor, que nosso estado hoje é infinitamente melhor do que do apóstolo Paulo, Davi, Salomão, Moisés e companhia limitada. Porque hoje nós temos a revelação completa diante dos nossos olhos. Nós olhamos para Abraão, Abraão, pai da fé, Abraão, pai da fé. Abraão, quando era Abrão, não tinha ninguém para dar uma orientação a ele. Ele apenas ouviu do Senhor, creu e fez. E hoje nós chamamos de pai da fé e aquela coisa toda. Hoje nós temos a revelação da vida de Abraão por completa, a de Jesus por completa. E tantos outros que estão narrados nas Escrituras de uma forma tão profunda que nos dá o conhecimento necessário para que sejamos inabaláveis na presença do Eterno. Portanto, necessário é que tenhamos, com certeza, a paciência de Jó. Salmo capítulo 27, versículo 14. Salmo 27, 14. Portanto, Davi fez a seguinte afirmativa. Ouça, esperem no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Quem conhecia mais Deus, Davi ou você? Quem tem a coragem de levantar o dedo e falar, eu conheço mais Deus do que Davi? Você. Você conhece mais Deus do que Davi. Davi tinha parte da revelação. Parte da revelação. E ele estava ancorado nos profetas. Nós temos toda a profecia, toda a revelação de Deus diante de nós. Portanto, o nosso conhecimento de Deus é superior ao que Davi tinha. No entanto, parece-nos tão profundo o conhecimento de Davi. Sabe por quê? Porque ele deixou se envolver, tomar pelo Espírito de Deus. E se nós hoje nos deixarmos envolver e tomar pelo Senhor, certamente faremos obras maiores, até mesmo daquelas que Cristo fez, porque é assim que está a promessa. Amém? Entenda isso. No entanto, amados, somos chamados a sermos pacientes no Senhor. A paciência é uma escola que às vezes falta a mim. A paciência é uma escola que, oh meu Deus, ontem era a mesma coisa de hoje. Hoje foi um prolongar-se do ontem. E amanhã tudo indica que será um prolongar-se do hoje. Ou seja, já esperei, vou ter que esperar talvez amanhã também. Mas tenha paciência, porque o tempo certo é o de Deus. O tempo é o de Deus. Não é o meu, não é o seu, não é o nosso entendimento, não é a nossa compreensão, mas é esperar. Porque quando esperamos, Deus trabalha em nosso favor. Oh, glórias! Deus trabalha em teu favor, Deus trabalha em meu favor. E quando nós não esperamos, somos tomados por algo chamado preocupação, também conhecido como ansiedade. E nós não vamos conseguir, irmãos, receber de Deus a paz que nós precisamos. Amém? Sétima condição para que nós possamos ter a paz verdadeira em nosso coração. Encontrar alegria em conhecer a Cristo Jesus. Sermos felizes porque conhecemos a Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Não te esqueças, o apóstolo Paulo estava amargando
as consequências do seu amor, Senhor, nas prisões e ou na prisão de Roma. E ele afirma com todas as letras: alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se. Quando? De vez em quando? Uma vez por mês? A cada 6 meses? A palavra é sempre. Sempre é ideia de continuidade. Algo que não para, que não cessa. Alegrem-se sempre no Senhor. E ele corajosamente diz, outra vez, alegrem-se, alegrem-se. Irmãos, para que haja alegria em nosso coração, só é possível quando há relacionamento verdadeiro com Cristo, relacionamento verdadeiro com nosso Pai amado. Se porventura o nosso relacionamento ele é falho, ele é parcial, nós não teremos alegria em servir ao Senhor. Mas tudo de Deus será motivo de tristeza na nossa vida. Oh, misericórdia! Olha, domingo que vem é dia de culto. Oh, misericórdia! Dia de culto, hoje é quarta, eu já estava na igreja, vou ter que voltar. As coisas de Deus ficam pesadas. Vamos jejuar. Jejuar. Vamos orar. Esse pastor lá vem com essa história de oração novamente. Vamos ler a Bíblia. Mas a Bíblia nem foto tem, nem imagem tem. Eu prefiro assistir um pregadorzinho lá da internet. Cuidado com os pregadores da internet, você não os conhece. A Bíblia diz que até o demônio, Satanás, pode vestir-se como anjo de luz. Cuidado com frações de mensagens. Cuidado com aquilo que parece fazer sentido, mas foge da palavra de Deus. A nossa alegria, irmãos, precisa estar em Cristo. Para que ela seja verdadeira, necessário é que haja conhecimento de Deus. Não pare de conhecer Deus. Nós não vamos chegar jamais ao conhecimento pleno de Deus enquanto nessa terra. Creio que lá no céu sim. Mas aqui na terra não. Aqui nós somos chamados a crescer diariamente, até alcançarmos a estatura do varão perfeito, como está na minha versão bíblica. Nós temos que crescer continuamente, até o momento que nos apresentaremos diante do trono, ou seremos arrebatados e nos apresentaremos diante do trono, o que vier primeiro. Mas é fato, irmãos, que nós precisamos conhecer o Senhor dia após dia, para que assim possamos ter condições de usufruir da paz verdadeira e da paz real. E vamos para a nossa oitava condição. A oitava condição, nossa última condição, para que, claro, dentro desse estudo, evidentemente, para que nós possamos ter a paz verdadeira. Mas vamos relembrar quais foram as outras. A primeira condição, não nos preocuparmos com nada. Oh, misericórdia, meu Deus do céu, lá vem o pastor com esse negócio de não nos preocuparmos em nada, com nada. Mas não sou eu que falo isso com vocês, é o Senhor através do apóstolo Paulo. Ainda, orar sem cessar. Não pare de orar. Saia daqui em oração. Deite na sua cama em oração. Levante amanhã em oração. Passe o dia conectado a Deus. Terceiro, encha a tua mente com coisas boas, pensamentos bons, pensamentos verdadeiros, reais, aquilo que é agradável. Pense da seguinte forma: em meu lugar, Jesus pensaria o que eu penso? Serve. 4, não questione o valor das nossas obras, mas as pratique. Uma vida de testemunho, para que as pessoas em todas as situações vejam que você é de Cristo. 5, seja grato em todas as circunstâncias, por mais difícil, inesperado, assombroso que seja o problema. Seja grato, porque você tem um Deus que cuida de você. E se você está passando pelo problema, é porque o Senhor está te provando. Olhe dessa forma, não de forma invertida. Amém? Estou passando pelo problema porque Deus esqueceu de mim. Não. Você passa pelo problema porque Deus, a exemplo do que Ele fez com Jó, Ele está te provando, te aperfeiçoando, te deixando ainda mais firme. 6, seja paciente e espere o tempo
de Deus. Todos que estão na palavra do Senhor, é romântico, né? Eu olho para Davi, olho para Paulo, que bênção. Salomão, Salomão. Abraão, eu olho para Moisés, Josué. Amados, esses camaradas viveram um dia após o outro. Eles não sabiam 30 minutos do seu futuro. Eles não conheciam o seu futuro. O que nós conhecemos hoje é um relato da vida desses homens. E parece que eles viveram conhecedores. Não, eles viveram pela fé. Eles esperaram no Senhor e viram a graça de Deus. Amém? Alegrem-se sempre no Senhor. A alegria não é fruto das circunstâncias. Está todo mundo feliz? Também estarei feliz. Não. Está todo mundo feliz, mas seja você feliz com Cristo. Está todo mundo triste, mas seja você com Cristo. Evidentemente que essa alegria não é você sair por aí com os dentes abertos, rindo para todos os cantos. Não significa necessariamente isso. Às vezes sim, mas é uma alegria que queima dentro do seu coração. Prazer, satisfação, contentamento, principalmente contentamento com Deus. E por fim, irmãos, descanse o teu coração e a mente em Cristo Jesus. O próprio Cristo afirma, Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Mais uma vez, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Depois que nós acostumamos com uma versão bíblica, e quando você lê o mesmo texto numa versão diferente, você acaba tropeçando. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a versão que nós estamos mais habituados a lê-la. Então, esta é a palavra do Senhor. Ele diz, amados, se você tem um problema, se você tem uma dificuldade, se você tem algo, coloque diante do Senhor. Apresente a Deus, vá ao Todo-Poderoso, porque é Deus que olha para a tua causa, é Deus que toma os teus problemas, os teus fardos, é o Deus que toma os teus planos, é Deus que dirige a tua vida, é Deus que está no domínio. Nós precisamos ir ao Senhor. Sabemos que nós usamos muito esse texto para as pessoas que estão no pecado. Vem ao Senhor, Ele se aplica, claro. Até porque o convite que Cristo faz inicialmente é para que o homem possa vir a Ele para que seja perdoado. Mas nós podemos abrir esse leque e nos achegarmos ao Senhor, porque a promessa dele é que Ele há de cuidar daqueles que vêm a Ele. Jamais serão lançados fora. Ele diz, aqueles que o Pai me dá, jamais os lançarei fora. Mais ou menos assim o texto bíblico. Portanto, amados, é preciso confiarmos em Cristo o suficiente para deixarmos as preocupações, as nossas mazelas, nossas dificuldades, nossos problemas sempre aos pés do Senhor. E quando nós fazemos assim, Ele virá, guardará a nossa mente, guardará o nosso coração. O Espírito Santo há de mover de uma forma poderosa na nossa existência. E você será guiado pelo Espírito Santo do Senhor. E é o Espírito de Deus que nos proporciona a possibilidade de vivermos a verdadeira paz. A paz que só o Senhor pode nos conceder. Amém, irmãos? E concluindo essa palavra, a paz que Deus dá não é a ausência de problemas. Hoje, agora para frente eu tenho a paz verdadeira, vou viver essas verdades e terei a paz verdadeira. Teu carro vai furar o pneu, quem sabe até um acidente, você terá um problema aqui, outro acolá, porque isso é inerente ao ser humano e nós estamos vivendo como seres humanos, físicos, sobre a face da terra, portanto, passaremos por essas adversidades na nossa vida. No entanto, nós não podemos perder a confiança no Senhor, deixarmos de perseverar na presença do Eterno. Amém? A paz verdadeira, irmãos, é fruto de um coração que confia, que espera, que pensa, que age, que anda, que ama e vai por aí, com Cristo Jesus. É fruto disso tudo. Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confie sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna.
eterna. Amém? Isaías 26, versículos 3 e 4. Amados, quando eu ministro essa palavra, eu a tomo para a minha vida, porque eu sou tão carente dessa verdade quanto todos que estão sobre a face da terra. Eu procuro pautar minha vida nessas verdades, para que a vontade do Senhor se cumpra no meu ser. Que façamos dessa forma, para que a paz do Senhor seja verdadeira em nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Meu Deus, muito obrigado pela palavra, Senhor, porque tens respostas aos nossos questionamentos. Oh Deus, Tu és a nossa paz. E se nós observarmos as Tuas orientações, teremos a paz real em nosso coração. Ensina-nos, ó Deus, ensina-nos, para que nós vivamos a Tua verdade a cada instante, a cada minuto, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Oh, glórias! A paz verdadeira vem do Senhor. A paz real vem de Deus para a nossa vida. Mensagem 1436.